Estando na graça de Jesus, verdadeiro descanso das nossas almas. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse 13. Apocalipse, capítulo 13. De dezembro, Apocalipse 13, falar do 666, que dia estranho. Apocalipse 13, eu convido você à leitura do texto comigo. A palavra de Deus diz assim: Vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo o mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta e também adoraram a besta dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? À besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Ele foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam no céu. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser morto. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Então vi outra besta que saía da terra com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra da besta, que fora ferida pela espada e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar, e fazer com que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te pedimos que a Tua palavra ilumine as nossas mentes, mas também aqueça os nossos corações. Como já disse um grande pregador do passado, o Dr. Martin Lloyd-Jones, que possamos experimentar uma lógica em chamas, que possamos usar o nosso intelecto para discernir a Tua verdade, mas que essa palavra, com tanta complexidade, possa ser traduzida também em nossos corações pela singeleza do Seu Espírito, e que o Evangelho nos alcance profundamente essa noite. Fale conosco, a Tua igreja, esses irmãos que aqui estão e esses irmãos também que se encontram nas suas casas. Abençoe-nos todos, oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Chegou em um dos capítulos que vocês queriam, eu sei, vocês são curiosos. Vocês ficam me perguntando de 666, vocês ficam me perguntando de besta, vocês ficam me perguntando de chip. Tem muita coisa no Apocalipse que vocês não têm muita curiosidade, mas esse tipo de coisa eu sei que vocês têm. Talvez eu vou frustrá-los um pouco até o final dessa noite, mas depois a gente conversa. A verdade é que esse é um dos capítulos mais intrigantes dessa carta de Apocalipse, sem dúvida alguma. É o capítulo da besta, ou normalmente nós chamamos o capítulo da besta. Na verdade, já não é da besta, são duas.
É a besta que vem do mar e a besta que vem da terra. São 3 personagens centrais. As 2 bestas e o dragão. Dragão que vimos em Apocalipse 12 é a antiga serpente. É o próprio Satanás. Mas a pergunta que permanece nesse trecho das Escrituras, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, a pergunta que eu gostaria que você fizesse a todo momento aqui quando lê esse texto é: a quem você adora? É isso que João está tentando nos estimular. O que você adora? A quem você adora? Se é o caminho do cordeiro ou se é o caminho do dragão? Se é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, ou se é a besta. Em que cidade você tem colocado a sua esperança? Nós vamos ver isso mais adiante também. Se é na Babel, se é na Babilônia, nesse caos, ou se é na Nova Jerusalém, a cidade santa. Sob quais preceitos, sob quais fundamentos você tem alicerçado a sua vida, e não seja tão rápido em responder uma coisa ou outra. Por mais que você seja um cristão, por mais que você seja discípulo de Jesus, eu gostaria de estimulá-lo nessa noite a uma profunda reflexão, a uma autoanálise, se as nossas vidas, nossos sonhos, nossos objetivos e nossos projetos estão muito mais fundamentados no caminho do Cordeiro ou num projeto da besta. Porque são esses questionamentos que Apocalipse 13 vão levantar aqui diante de nós. E se Apocalipse 12 estava muito fundamentado em Gênesis 3, porque você sabe que Apocalipse empresta muito do Antigo Testamento, Apocalipse 13 empresta uma imagem central do livro de Daniel. Mais especificamente, Daniel, capítulo de número 7. Leio, inclusive, alguns trechos aqui para você, que tem muito a ver já com esses primeiros 2 versículos. Porque nos primeiros 2 versículos é dito aqui que João viu uma besta que sai do mar, e perceba aqui, 10 chifres, 7 cabeças, 10 coroas, uma sobre cada chifre. E aí é dito que essa besta era semelhante, veja que é linguagem simbólica, é linguagem apocalíptica, é para nos gerar despertamento, é para nos gerar curiosidade. Era semelhante a um leopardo, mas tinha os pés de urso e boca como de um leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e sua grande autoridade. Então, parece com um leopardo, mas não é, parece com um urso, mas não é, parece com um leão, mas não é, tudo isso num animal só, num ser só. E o que Daniel 7 vai nos dizer? Daniel 7 diz o seguinte, que Daniel teve uma visão à noite. E nessa visão ele viu 4 grandes animais, cada um diferente dos outros, que subiram do mar. Veja só, 4 animais que subiram do mar, 4 bestas que subiram do mar. O primeiro parecia um leão. O segundo, ele diz, parecia um urso. O terceiro parecia um leopardo. E o quarto, ele não sabe definir. Ele só diz que nessa visão à noite, versículo 7 de Daniel 7, ele viu um 4º animal aterrorizante, assustador e muito poderoso. E o que esse animal trazia consigo? Versículo 7 vai dizer que ele era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Então veja, animais que sobem do mar, mesma similaridade, mesma linguagem, leão, urso, leopardo, um 4º animal que é uma besta aterrorizante, e aí você se pergunta do que Daniel está falando. Se você está familiarizado com Daniel, você sabe do que ele diz. Se você não está familiarizado, não tem problema. A resposta está no versículo 17 do mesmo capítulo 7 de Daniel. Os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra. Quando você lê Daniel, você percebe tanto a estátua de Nabucodonosor, quanto esses animais, é a mesma linguagem simbólica, está falando de 4 grandes reinos, 4 grandes impérios. Aquele império à época de Daniel, o Império Babilônico, que seria sucedido pelo Império Medo-Persa, que daria lugar futuramente ao Império Grego, lembra do domínio de Alexandre o Grande? É dessa época que estamos falando, e posteriormente a Alexandre o Grande, o Império Romano, o Império aqui de Apocalipse. Veja essa ponte de Daniel para Apocalipse, é a mesma visão, é a mesma besta, é a mesma realidade, símbolos importantes aqui. Porque quando a palavra de Deus nos fala de chifre, na linguagem bíblica, chifre fala de força e de poder, e cabeça tem a ver com autoridade. Essa besta tinha vários chifres, várias cabeças. A ideia que está tentando passar para os leitores é uma monstruosidade muito poderosa.
Muitas cabeças é muita autoridade, muito chifre é muita força. Tanto cabeça é autoridade, que na linguagem do Novo Testamento é o quê? Que Jesus Cristo é o cabeça da igreja, ele que tem todo o governo, toda a autoridade sobre a igreja. Agora, essa besta de Apocalipse capítulo 13 é uma espécie de junção dos 4 grandes impérios. Porque ela não é apenas um leão, não é apenas um urso, não é apenas um leopardo, é uma monstruosidade. E é isso mesmo que linguagem apocalíptica tenta fazer conosco. Lembre-se que Apocalipse não é apenas uma carta, não é apenas um livro, é um gênero literário. Daniel usa o gênero literário apocalíptico e profético. Qual é a intenção da linguagem ou do gênero apocalíptico? É tentar potencializar uma imagem para nos despertar para uma realidade maior. Sabe por quê? Porque como nós já vimos desde o início de Apocalipse, aqui estão os cristãos. Aqueles que sofriam e aqueles que haviam se acomodado ao império. E Jesus, Deus quer mostrar através de João para eles e para nós, primeiramente para eles, e depois a gente vai fazer as aplicações para o nosso tempo, é entender o seguinte, olha, esse Império Romano, que dominou praticamente todo o mundo conhecido, que tem todo o poder, toda a força e toda a autoridade, o Império Romano ele promete paz. Talvez você já tenha ouvido da Pax Romana, Roma chegou, luz chegou, a salvação chegou, Roma arrogava para si o título de cidade eterna. Veja a presunção, é linguagem religiosa. Então esse império que promete paz, que promete prosperidade, esse império que tenta se apresentar como redenção da humanidade, porque a gente já vai ver também, já vimos em outras mensagens, mas veremos novamente, os imperadores, eles exigiam ser adorados como deuses, eles eram chamados de Augustos, a ideia de divino, eles tinham nomenclaturas como Filios Dei, ou seja, filhos de Deus. E quando o imperador chegava, o filho de Deus chegava, ele trazia a Pax Romana, um reino de paz. E porque agora Roma chegou, você tem salvação. Percebe a linguagem? É a linguagem usurpada do Evangelho de Jesus Cristo, porque só tem um rei, somente um filho de Deus, que traz verdadeiramente a paz. O que Apocalipse está tentando dizer, isso aí que vocês estão achando, ou que alguns de vocês podem achar que é algo positivo, esse mundo próspero, essa riqueza, essa opulência de Roma, todo esse poder, toda essa vaidade, aquilo que parece seduzir os olhos, gente, isso é uma monstruosidade. Não se enganem. Aliás, é a mesma ideia que Apocalipse vai utilizar alguns capítulos depois, que nós veremos, assim Deus permitindo, quando você olha para uma mulher, e uma mulher de vestido vermelho, e tudo leva a crer que aquela mulher é a própria deusa Roma, uma divindade da mitologia romana. E quando você olha, você fala, nossa, uma bela mulher. Mas você olha um pouco mais de perto e Apocalipse vai dizer, não, ela não é uma bela mulher, ela não é uma mulher elegante, ela é uma grande prostituta. E ela se embriaga do sangue da humanidade. Ela ri em escárnio diante de tudo que ela faz. Ela enriquece a muitos, também se enriquece. Ou seja, do que está falando aqui? Não se iludam, o jeito de ser desse mundo pode parecer sedutor, mas é uma monstruosidade. O que é então essa primeira besta? É uma representação do próprio Império Romano, na sua face de poder político e poder econômico. Repito, Apocalipse está tentando lidar com 2 tipos de cristãos, de lá e de cá. Quais são essas 2 classes de cristãos? Primeiro, aos cristãos anestesiados. E meus irmãos, como Apocalipse é atual? Como Apocalipse é para o agora mesmo? Porque o chamado de Apocalipse para mim e para você, você que está aqui, você que me escuta em casa, o chamado de Apocalipse é se você está anestesiado, se você está apático, se você está meio assim, não sabe o que está acontecendo. O chamamento de Apocalipse é desperte, acorde, se arrependa. O chamado de Apocalipse é desperta tu que dormes e Cristo resplandecerá sua glória sobre ti. O chamado de Apocalipse é discirna o tempo que você tem vivido. Os dias são maus, não temos muito tempo, o fim se aproxima, não apenas a partir de uma perspectiva escatológica, fim do mundo, fim dos tempos, mas a vida é um vapor, Tiago fala sobre isso. E quando nós lidamos com uma pandemia, nós somos acometidos por essa realidade da finitude da vida.
Nós ouvimos falar de perdas, nós ouvimos falar de adoecimentos. Aos cristãos anestesiados, Apocalipse está dizendo: pare de dormir. Aos cristãos anestesiados, sonolentos, Apocalipse está dizendo: acorde. Mas há um outro grupo de cristãos, aqueles que sofrem. E sofrem porque, acima de tudo e de quaisquer adversidades, tentam manter-se fiéis aos seus chamados frente a Jesus Cristo. E a esses que sofrem, e talvez há aqui entre nós alguns que sofrem, Apocalipse não é uma mensagem de medo. Apocalipse é uma mensagem de esperança. Porque o mesmo livro de Daniel que nos apresenta esses impérios, vai nos dizer também, assim como Apocalipse vai dizer, que esses impérios têm poder limitado e temporário. Apocalipse 13 vai falar sobre isso. Que o Império Romano, por mais poderoso que seja, ele governa e foi-lhe dado autoridade apenas por algum pouco de tempo. 42 meses. 42 meses, já vimos várias vezes esse número aqui em Apocalipse. 42 meses, ou um tempo, 2 tempos e meio tempo, ou 3 anos e meio. Metade de 7, é incompleto, não é o tempo todo. É isso que Apocalipse está tentando gerar em nós. Esses impérios que parecem ter o controle totalitário da humanidade, inclusive prevalecendo muitas vezes sobre o povo de Deus. Porque lembre-se que a nação de Israel foi levada ao exílio pelos babilônicos. Parece, e temos repetido isso, parece às vezes que o mal vence. Parece às vezes que o fim da história chegou e ele não é bonito. E ele não é bom. Mas o texto sagrado está dizendo que isso não é verdade. Que esse poder que a besta tem não é legítimo, porque não é um poder vindo de Deus, é um poder concedido temporariamente pela serpente. E todo o império, Apocalipse vai nos dizer, todo o império desse mundo, um dia será destronado pelo Cordeiro. Ou seja, o que Apocalipse está afirmando aqui já de início, é que o Império Romano, tanto na sua dimensão literal quanto simbólica, nós vamos falar mais sobre isso, é uma potestade. Que seu poder sustentador emerge do mal. Agora imagine uma autoridade romana lendo essa carta. Imagine no primeiro século isso chegando na mão dos romanos. Gente, esse livro aqui é uma nitroglicerina. Isso daqui é uma bomba de tempo, isso daqui é uma grande subversão. E sabe como é que os cristãos subvertem a história? Simplesmente obedecendo à voz do Cordeiro. Simplesmente se mantendo fiéis aos seus chamados e vocações. É dito aqui, seguindo no nosso texto, versículos 3 e 4, que uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um sofrimento mortal, um ferimento mortal, perdão. Mas ela foi curada, e todo mundo ficou maravilhado. E adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta, e adoraram a besta dizendo: quem é como a besta, quem pode guerrear contra ela? Muitos creem aqui historicamente que isso é uma referência à morte do imperador Nero. Nero, que era extremamente cruel. Mas quando ele morre, em 68 depois de Cristo, surgem rumores de que ele voltaria à vida. São os mitos. E obviamente ele não volta à vida. Mas é interessante que João sabe dessa fala recorrente. E aí ele vai usar aquilo que é comum àqueles primeiros cristãos do primeiro século, porque ele sabe que Domiciano, o imperador dessa época, mais ou menos anos 100, depois de Cristo, Domiciano era conhecido como Segundo Nero. Era uma espécie de retorno de Nero. Ou seja, quando Nero morreu, o império fica abalado. E agora? A besta sofreu um duro golpe, mas vem alguém pior. E quando vem alguém pior, Domiciano, que inclusive pega João, o apóstolo, o último apóstolo vivo, e manda para trabalho forçado na ilha de Patmos, como exilado político, um homem de quase 100 anos de idade, tendo que trabalhar forçadamente, de modo análogo, ou análogo não, de escravidão propriamente dita. O que o texto está nos dizendo aqui é que esse segundo Nero surge. E quando esse segundo Nero surge, como é que o povo se comporta? Quem é que pode ir contra a besta? Quem é que pode ir contra o Império Romano? Gente, sejamos honestos, imagine você, eu já fiz esse exercício com vocês, mas imagine você cristão no primeiro século. Você ser cristão naquela época era você olhar para o lado e falar: alguma coisa está muito errada, Deus.
porque nós estamos seguindo firmes, nós estamos obedecendo a Ti, nós estamos louvando em comunidade, nós estamos nos mantendo fiéis em Jesus, nós não estamos renegando o Seu nome, mas meu pai foi assassinado, Deus. Meus filhos foram sequestrados. Parece que cada vez mais Roma se torna mais forte, parece que cada vez menos os cristãos se fortalecem. O que está acontecendo, Deus? Com o devido respeito e com o momento terrível que temos vivido, mas meus irmãos, percebam o que aqueles cristãos passaram. Percebam que aqueles cristãos passaram. O simples fato de serem cristãos, e nós já vamos ver isso de modo mais contundente, poderia custar sua vida. Então surge alguém mais cruel do que Nero, com pretensão de poder absoluto, e a pergunta óbvia é: quem é que pode tentar qualquer coisa contra Roma? E essa besta, o Império Romano, versículos 5 e 6, foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam no céu. Foi-lhe dado o poder para guerrear contra os santos, contra o povo de Deus, e, pasmem, vencê-los. A nossa sociedade pós-moderna tem um problema sério. Nós achamos que evangelho significa vitória temporal. Nós achamos que porque nós servimos a Deus, nós não vamos sofrer. Nós achamos que se nós formos fiéis a Deus, a adversidade não vai bater na porta da nossa casa. Deixa eu te dizer uma coisa, e não é para te desanimar, é muito pelo contrário, é para te encorajar em confiar em Jesus. O Evangelho jamais prometeu imunização e ausência de dores. Os cristãos mudaram o mundo não porque eles não sofriam, mas porque eles sofriam sem jamais perder a esperança. Igreja, em nome de Jesus, é tempo de nós nos fortalecermos. Em nome de Jesus, não é tempo da gente sucumbir. E eu não estou falando de um ambiente, eu não estou falando de um culto, eu estou falando da nossa fé. Eu estou falando da nossa relação com Deus. Eu estou falando da nossa relação com aqueles que não conhecem a Jesus. Isso não quer dizer que nós não podemos lamentar, isso não quer dizer que nós não podemos nos entristecer, isso não quer dizer que nós não podemos chorar, isso não quer dizer que nós não podemos ser acometidos por temores, mas isso quer dizer que o fundamento da nossa fé é um firme fundamento. Não se entreguem. Não se entreguem. É isso que Apocalipse está dizendo para nós. Que às vezes o mal irá vencer. Que essa besta aqui, ao longo de todos os tempos e de todas as épocas, por vezes vence. Cristãos foram lançados em arenas, devorados por bestas feras. Cristãos foram transpassados com lanças. Cristãos foram crucificados. Eles não nos legaram uma fé fruto de covardia. Eles não nos legaram uma fé fruto de apatia. A igreja sempre foi perseguida. O mundo sempre viveu caos. E os cristãos sempre foram arautos de esperança. No meio de pandemias, pestes e guerras, nós estávamos lá. No meio do mais profundo caos, nós estávamos lá. Enquanto todos fugiam, nós construíamos hospitais. Enquanto crianças ficavam órfãos, nós construíamos creches. Essa é a igreja de Jesus. Não é uma igreja que se acovarda. Não é uma igreja que teme nem mesmo pela sua própria vida. É uma igreja que caminha em marcha vitoriosa, mesmo que isso signifique sua entrega à morte. Mesmo que isso signifique nosso serviço. Mesmo que isso signifique nosso sacrifício. Nós passamos por momentos muito difíceis nessa pandemia. E eu me alegro em fazer parte de uma comunidade onde todo mundo começou a reter e nós começamos a entregar. Esse tempo não acabou, meus irmãos. Ainda é tempo e sempre será tempo de exercermos fé,
e de exercermos justiça, e de exercermos generosidade, custe o que nos custar. Não sabemos o que vai ser desse país. E isso não é um discurso alarmista. E talvez não faça parte da nossa realidade, da nossa bolha social, mas a partir de janeiro, um negócio chamado auxílio emergencial provavelmente não existirá mais. Pessoas morrerão de fome, mas não na nossa cidade. Não na nossa cidade. Por quê? Porque a igreja de Jesus Cristo está aqui. E onde a igreja de Jesus Cristo está, não existe espaço para apatia. Onde a igreja de Jesus Cristo está, existe espaço para olhar para os heróis do passado e reconhecermos que com sangue essa fé chegou até nós. Foi dada autoridade à besta, mas não é para sempre. Essa besta, e o que é essa besta? Essa besta, ela carrega um espírito do anticristo. É esse texto que fala do anticristo. Porque 1 João capítulo 2 vai dizer que o anticristo já está vindo. E na verdade agora muitos anticristos têm surgido. E o versículo 22 de 1 João 2 vai dizer: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Ou seja, em certo sentido, há um espírito do anticristo. O que é o espírito do anticristo? É o sistema desse mundo que rejeita o governo de Deus. É a face de Roma, não apenas na sua literalidade, mas na sua expressão simbólica, com seu poderio político e poderio econômico. E já vamos falar mais sobre isso também. Mas, por outro lado, é importante entender que as Escrituras também parecem apontar para um anticristo definitivo, um homem. Não apenas um sistema, mas uma pessoa. É o pequeno chifre de Daniel 7, é assim que ele é identificado em Daniel 7. Ou em 2 Tessalonicenses 2, ele é chamado de um homem da iniquidade. Provavelmente algum líder mundial, carismático, que há de surgir ainda. E que há de se apresentar como um possível salvador. Aquele que vai ajudar o mundo em um possível colapso econômico. Aquele que vai ajudar o mundo em um possível colapso político. Está um bom momento para um anticristo surgir agora. Está um ótimo momento, porque está uma bagunça. Então, se tem um momento bom assim para o anticristo surgir, entenda bom aqui na minha ironia, é agora, porque está tudo horroroso. Quem que a gente confia? Você confia nos governantes desse país ou de outros? Eu não confio. Você confia nas gestões da pandemia? Eu não confio. Você confia nas organizações pacificadoras que não pacificam absolutamente nada? Eu não confio. Você confia nos poderes bélicos das superpotências? Eu não confio. Você confia na justiça desse mundo? É por isso que a gente acaba se complicando, entendeu? Porque a gente só quer salvador funcional. Aí cada um que faz um discurso assim que vai nos salvar, a gente já acredita. A gente acredita. É aqui, é nos Estados Unidos, é em qualquer lugar. É nos últimos 16 anos, é atualmente. A gente acredita. E a gente briga pelos nossos salvadores. Porque a gente realmente acredita que é um homem que vai nos salvar. Então não é muito difícil surgir anticristo não. Porque a gente já quer ser salvo por alguém. A gente já quer um político. A gente já quer alguém assim que resolva todos os nossos problemas. Então o anticristo é um sistema, mas o anticristo também será um homem. E aí a gente começa a entrar num terreno assim complicado, porque através da história, o pessoal já falou tudo sobre quem é o anticristo. Então, por exemplo, se você vai lá para os Estados Unidos, você pergunta lá, boa parte dos teólogos americanos, não toda, obviamente, talvez nem a maioria, mas você chega lá para os norte-americanos e fala, vem cá, o anticristo vai vir da onde, hein? Pelos seus estudos aí, de onde é que vem? Estou curioso. O cara fala, da Europa, é Roma, está aqui, ó, Roma, tá óbvio, Roma. Tem gente que fala que não é só de Roma não, é Vaticano. Fala, não, é do Vaticano. Tem gente falando que o Francisco é meu Deus do céu, enfim. Aí você vem para a América Latina, e a turma mais de esquerda, e não é uma depreciação de um lado para o outro, fato teológico, a turma mais de esquerda fala, não, o anticristo é dos Estados Unidos, vai lá em Nova York, na ONU. O anticristo vem de lá, é da ONU. Vai estar lá. Imperialismo, Yankee.
Aí você pergunta para os europeus e fala, falaram que o anticristo vem daqui. Ele falou, não, vem dos muçulmanos. O anticristo vem lá do meio dos muçulmanos. Esses árabes aí estão crescendo, estão conquistando, vai ficar um negócio complicado. Aí você vai lá para o Oriente, você vai assim para a China e você fala, de onde é que vem o anticristo? O anticristo vem lá do Ocidente. Está vendo? É que o anticristo é o outro. O anticristo é sempre aquilo que nos é mais antagônico. É sempre aquilo que nos parece o mais indesejável. E por incrível que pareça, meus irmãos, o Apocalipse, eu só citei isso, mas ele não enfatiza essa especulação. Porque para Apocalipse simplesmente não importa quem é. E é aqui que eu sei que eu te frustro. Eu sei que você já estava assim, pronto para anotar, né? Hoje o Diego vai falar o nome do anticristo. Não vai ser hoje. Aliás, se alguém te falar o nome, eu desafio que está errado. Não tem respaldo bíblico nenhum. Não tem, simplesmente não tem. O ponto é que esse sistema anticristo, ele se opõe a Deus. É um sistema que possui a pretensão de ter autoridade que somente o Cordeiro produz. Ele quer ter autoridade sobre todo o povo, tribo, língua e nação, ele quer ser adorado. E o que é interessante é que todos os habitantes da terra, o texto aqui diz, adoram a besta, menos aqueles que têm seus nomes escritos no livro do Cordeiro. Veja que anticristo não significa apenas contra Cristo, mas no lugar de Cristo. A besta deseja ser adorada, venerada, mas não são todos os que se dobram, porque o povo de Deus resiste a isso. E aí ele vê uma outra besta. A besta que agora surge da terra, versículos 11 a versículo 14. E a segunda besta, ela surge com 2 chifres como de cordeiro, mas que fala como dragão. Veja, essa usurpação de semelhança. Ela parece um cordeiro, mas ela não é cordeiro. Quem é o cordeiro? É Jesus Cristo. Então você olha, parece cordeiro, quer se parecer cordeiro, quer parecer que traz a redenção, mas suas palavras são enganosas. É palavra de serpente, é palavra diabólica. Tem aparência de redentor, mas tem discurso de serpente. E o que é essa segunda besta? Se a primeira besta é o Império Romano na sua face política e econômica, a segunda besta, o Tim Chester vai dizer o seguinte: representa a justificação cultural e ideológica do poder político da primeira besta. A segunda besta é a propagandista. Não está provendo um caso racional a favor do império. Está produzindo sinais e imagens para seduzir, ameaçar, impressionar e maravilhar os povos da terra. O Império Romano era cheio de imagens de poder, exercia controle não apenas através de poderio militar, mas possivelmente e primordialmente através do acesso à prosperidade. A segunda besta é uma espécie de um falso profeta. É um falso anúncio. A segunda besta é um propagandista da primeira besta. Porque se a primeira besta é o poder político e econômico do Império Romano, mas entenda Império Romano aqui como sistemas desse mundo, de todos os tempos e todas as épocas, se é o poder político e o econômico que rege a humanidade e a sociedade como um todo, a segunda besta traz um aspecto religioso e propagandista. Por que religioso? Porque essa é a linguagem que Apocalipse usa aqui. Porque essa besta se apresenta como alguém não que tenta convencer, mas como alguém que tenta seduzir. Ela faz sinais, como Moisés. Ela faz descer fogo dos céus, como Elias. Tudo linguagem simbólica, obviamente. Domiciano, o imperador dessa época, ele gerou imagens suas por todo o império, e ele não foi o único, e exigiu que todos o adorassem como filho de Deus. E o que é que acontece? Versículos 15 a 18. É dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que recusassem adorar a imagem. E aí veja bem, o que a besta faz? Obriga a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome, e o tal do 666. Eu faço uma outra citação aqui de Howard Brooke, que vai dizer o seguinte: o culto imperial romano servia como um mecanismo de propaganda para o próprio império. Qualquer lugar que alguém olhasse, a mensagem era encontrada escrita em pedra e metal, proclamada em rituais públicos e anunciada como boas novas.
O Império Romano era a mais poderosa e abençoada realidade imaginável. Se negar a adorar era ser declarado herege e traidor ao mesmo tempo. Portanto, as funções políticas e econômicas do Império eram anunciadas como santas pelas práticas da religião. Veja que a besta é uma usurpadora, como eu já disse. Porque quando você lê Deuteronômio capítulo 6, Antigo Testamento, Deus falando para o seu povo em Israel, e quando você vê o Shema, essa era a declaração de quando Deus falava ao seu povo: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E é dito: ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que essas palavras que hoje ordeno estejam em seu coração, ensine-as aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e levantar, ou seja, nutra essa palavra. E olha o versículo 8 de Deuteronômio 6, amarre-as como um sinal nos braços e prenda-a na testa. Quando você vai a Israel ainda hoje, e você vê os judeus ortodoxos, eles têm os filactérios, são tiras de couro. E nessas tiras de couro eles têm trechos inteiros da palavra de Deus. E eles também têm um cubinho amarrado na testa. E ali é um pergaminho também da palavra de Deus. E por causa desse texto, o que eles fazem é que eles amarram a palavra no seu braço, e eles têm a palavra na sua testa. E quando você vai lá, e eu testemunhei isso, eles estão sobretudo ali diante do Muro das Lamentações, ou em uma pequena gruta ao lado do muro, e eles estão orando, e eles estão mexendo com aqueles filactérios, e eles não param de mexer o corpo, porque na mentalidade deles, onde eles expressam muito literalmente a sua devoção, eles estão adorando a Deus com todo o seu corpo. Ou seja, eles estão amando com toda a força, com toda a alma, com todo o entendimento, com todo o coração. O que Deus está mostrando? Deus está mostrando que haverá uma marca, haverá uma estética. Falamos sobre isso em Apocalipse 7. O povo de Deus é percebido. Mas também haveria uma marca sobre aqueles que receberiam o governo da besta. Entro nessa ou não? Bom, eu não vou gastar muito tempo nisso, mas em nome de Jesus, se você anda repassando, eu sei que vocês não fazem isso, mas se você anda repassando notícia de WhatsApp, que assim, a nova vacina do Covid vem com chip e a vacina do Covid é o número da besta, meu irmão, já ouviu? Assim, vai ser constrangedor. Quem já ouviu falar nisso? Pelo amor de Deus, levanta a mão. Já ouviu? Temos uma médica que ouviu. Deve ser angustiante, né? Para mim é. Então, não dá, né, gente? Não dá. O pessoal está falando de vacina, o pessoal está falando de chip. Marca da besta não é nada disso. Eu não vou nem gastar muito tempo nisso, porque isso está tão longe da palavra de Deus que não vale a pena gastar tempo explicando o que não é. O que é, então? A verdade é que o povo de Deus, como nós vimos em Apocalipse 7, tem uma marca. O povo de Deus dá para ver no rosto, dá para ver na cara, dá para perceber aqueles que pertencem a Deus. Mas naquela cultura e naquela época, diante do culto imperial, onde o imperador deveria ser adorado como divino, como Augustus, como Deus, se você não fizesse esse rito de adoração, você não receberia um certificado que diria que você é fiel ao império, a Roma, ao seu poder político, econômico e religioso. Você não receberia essa marca, você não receberia esse sinal. E se você não recebesse esse sinal, se você não recebesse esse certificado, você começaria a ser perseguido. Não importava se você era rico, se você era pobre, se você era grande, se você era pequeno, se você era escravo, se você era livre. Caso você não aceitasse a marca visível da besta, por assim dizer, você imediatamente seria colocado à margem da sociedade. Você perderia o seu emprego, você perderia seu prestígio, você perderia o seu status social. Você não conseguiria, perceba aqui a linguagem que eu vou usar, você não conseguiria comprar ou vender. Entendeu? É muita fantasia, meus irmãos.
É muito filme deixados para trás que a gente andou vendo, entendeu? Aí meio que bagunça a nossa cabeça. Se você não faz ideia do que é deixados para trás, nem perca seu tempo assistindo. Porque a verdade é que esses que não se rendiam à besta, esses que não se rendiam ao poder do império, eram lançados à margem. E aí eu lhe pergunto, ok, o que isso tem a ver com a gente? Ou mais do que isso, o que é que mudou até hoje? Escandalosamente eu te respondo, nada. Nada. Talvez na sua literalidade, obviamente, tenha mudado. Ninguém vai chegar na tua casa e te perseguir, e te dar certificado, e mandar você adorar. É mais subjetivo, é mais sutil, mas na sua profundidade de aplicabilidade religiosa é a mesma coisa. Por quê? Quem são os indivíduos hoje em uma sociedade de consumo? Quem são os indivíduos hoje declarados à margem da sociedade? Fala para mim, quem que é marginalizado? Eu não estou falando de marginal. Eu não estou falando de delinquência, eu estou falando daqueles que são compreendidos como a margem da sociedade. Eu vou te responder quem é, nós temos nomenclaturas para isso. São aqueles que não possuem o quê? Poder de compra. Sabe quem está à margem da sociedade? Nós temos uma outra nomenclatura para isso. É quem não é economicamente ativo. O Brasil é um país que não respeita os idosos. Porque eles não são economicamente ativos. Ao invés de entender o legado que eles exerceram durante toda a sua vida, fiscalmente falando, a gente está achando que eles dão o quê? Prejuízo. O que é isso? Mentalidade de besta. E não estou sendo jocoso ou pejorativo aqui não, estou falando como linguagem simbólica. É mentalidade desse mundo da besta, que é regido apenas por aqueles que estão inseridos no pacote da sociedade. Esse é o nome do jogo até hoje. E tudo nesse mundo, tal como na época do Império Romano, nos convida, inclusive nós cristãos, e é aqui que a coisa aperta, a esse sonho de vida. Nós somos convidados todos os dias a vencermos na vida. Aí eu lhe pergunto, que tipo de expressão absurda é essa, vencer na vida? O que é que significa vencer na vida? Vencer na vida, nessa sociedade da besta, nesse império romano ressignificado, vencer na vida não significa outra coisa, a não ser prosperidade econômica. Se você não é próspero economicamente, você é um derrotado. Você não venceu na vida. Você é um fracassado. Você não chegou lá. É um mundo regido pela besta. É um mundo onde, se você não joga o jogo, você vai ficar à margem. Você não consegue comprar e vender do mesmo jeito. Se você for honesto o tempo todo, você vai tomar prejuízo. Vai experimentar fazer só negócio honesto para ver se você vai ganhar tanto dinheiro. O nome do jogo é esse. Vai pagar tudo que é imposto. O nome do jogo é esse. Mas não para aqueles que foram marcados pelo Cordeiro. Porque para aqueles que foram marcados pelo Cordeiro, o nome do jogo é outro. Eu sei que é incômodo. É incômodo para mim falar o que eu estou falando. Mas Apocalipse quer abrir os nossos olhos e dizer que esse mundo que todos chamamos de normal é um mundo absurdo. É um mundo injusto. É um mundo insustentável. Não estamos dizendo que a prosperidade econômica é um problema em si de maneira alguma. A palavra de Deus, ela dignifica o trabalho e o ganho, e o lucro honesto, mas não a todo custo. Porque em uma sociedade regida pela besta, o lucro é só o que importa. Em 1931, talvez você já tenha ouvido falar e lido até, um homem chamado Aldous Huxley, no seu clássico Admirável Mundo Novo. Se você não leu, vale a pena. É um livro de disrupção, de uma distopia,
Não fala de uma utopia, fala de uma distopia, ou seja, não é um mundo desejável, é um mundo caótico. Ele vai falar, por exemplo, em 1931, que no futuro nós teríamos uma sociedade de cidadãos controlados por drogas, sexos e entretenimento sem fim. Uma sociedade, e pense comigo, onde todos eram felizes. Aí você fala, nossa, qual é o mal disso? Eu quero ser feliz. Eu quero viver uma sociedade onde todo mundo é feliz. Uma sociedade onde o governo tinha a obrigação única de fazer todos felizes. Eu falei, quero isso. Só que tinha um problema. A felicidade não era uma possibilidade, você era obrigado a ser feliz. Você não tinha o direito de não ser feliz. Você não tinha o direito de lamentar. Você não tinha o direito de ficar muito sozinho refletindo, porque pensar dói, né? Aí quem meio pensa assim, às vezes fica até meio desanimado da vida. Você não tinha esse direito nesse livro. E se você não fosse assim muito feliz, você tinha um negócio chamado soma, que é uma droga. Aí você tomava a droga, ela te deixava feliz, anestesiado, assim, sabe? É o famoso bobo alegre. Aí o Huxley, em 1931, escreve esse livro para falar de uma distopia, de uma não realidade. E eu não vou afirmar nada, mas eu lhe pergunto se isso não é muito parecido com a sociedade que nós vivemos. E vive uma ditadura da felicidade, onde nós não temos a mínima possibilidade de lamentar e sofrer, onde nós não sabemos lidar com a dor, porque o que importa é sermos felizes a todo custo, através de todo o poder, todo o dinheiro, todas as drogas, toda a promiscuidade, todo o entretenimento. E se nada disso der certo, a gente se dopa até ficar feliz, mesmo que sob anestesia. O convite de Satanás a Cristo, feito lá no deserto, onde Satanás chega e fala, tudo isso te darei, se prostrado me adorares, continua ainda hoje ecoando todos os dias em nossos corações. Por isso que a pergunta inicial é, a quem você adora? Você deseja ver uma sociedade do Cordeiro? Ou será que muitos de nós nos acomodamos à sociedade do dragão? Uma sociedade vitimária. E aí João nos estimula a calcular o número da besta. 666. E também muitas especulações já foram feitas, e por falta de tempo eu não vou gastar tanto tempo aqui não, caminhando para o fim já. Já falaram, por exemplo, que se você fizer ali a numerologia do nome, e cada letra ela tem um valor alfanumérico, se você pegar Vicarius Filii Dei, o vicário filho de Deus, é 666. Sabe quem é Vicarius Filii Dei? O Papa. Dux Cleri, do latim, príncipe do clero. Quem que é o príncipe do clero? O Papa de novo. Pontífices Maximus. Adivinha quem é? Não vou nem falar. Mas, eu não acho que é o Papa, não. Mas também César Nero dá 666. Então, já falaram um monte de coisa, entendeu? www, a besta era a internet, tá vendo? Visa, esse é meu preferido. Já ouviu do Visa? Quem já ouviu do Visa? Visa, 5 com 1, numeral romano é o quê? 6. Aí S de six, 6 em inglês. O A eu não lembro, mas eu sei que a turma falava que dava 666. É como um amigo meu diz, Deus arranja uns filhos que eu não sei onde é que ele arruma. Eu não sei. Mas é óbvio que não é nada disso. O que o texto está dizendo aqui implicitamente é que é número de homem. Porque se 7 é o número de completude, 6 não é. 6 não é perfeito. 6 não é completo. E é essa pretensão do ser humano, desde o Jardim do Éden, de querer ser igual a Deus, de ser elevado a uma potência, de ser mais do que mero ser humano. Mas ele continua sendo homem. Homem, homem, homem. Não é Deus. Não será Deus. Não terá poder. Não será completo. É a sedução da vida perfeita à parte de Deus. Porque lembre-se, a segunda besta promove a primeira besta.
Portanto, o que significa? Eu teria tão mais para falar, porque esse texto é tão rico, mas eu não... O que significa aceitar a marca da besta? Significa se render a um sistema de mundo, um jeito de viver onde o que impera é a injustiça, a ganância, o egoísmo, o narcisismo, os totalitarismos, as pretensões de divinizações humanas, um mundo autônomo, um mundo autorregulado, um mundo relativizante, um mundo governado pelo mal e pela maldade. E se você acha que Roma não mais existe, que foi apenas uma realidade literal e não tem suas expressões simbólicas ainda hoje, meu irmão, os impérios vêm e vão. Por algumas décadas, um império, por assim dizer, dominante no nosso mundo é a América do Norte. Parece que esse eixo de superpotência já está transicionando, está indo lá para o Oriente, vai ser China. China vai dominar provavelmente tudo, politicamente, economicamente, belicamente. Por quê? Porque impérios caem. Mas até aqui, a pergunta que nós temos que nos fazer é se nossa vida, desejos, objetos, sonhos, projetos, têm sido moldados pelo caminho do Cordeiro, pela palavra de Deus, ou pela propaganda romana, isso é... Tua vida parece mais como Nova Jerusalém ou é meio Hollywood? Você entende o que eu estou falando? Porque a gente quer viver Hollywood. A gente quer viver American Dream. A gente está achando, tem muita gente achando que assim, se eu mudar para os Estados Unidos, eu vou ser feliz. Não tem problema nenhum se você mudar para os Estados Unidos, mas você achar que é isso que vai te fazer feliz. Se você achar que essa exportação de tudo que é belo, quando na verdade é uma monstruosidade nos sistemas vitimários desse mundo, se você não abrir os olhos para essa realidade, você vai viver apaticamente. Como é então que nós resistimos a esse governo da besta? Simples, obedecendo o Cordeiro. Porque obediência a Deus é a maior das subversões aos impérios dominantes desse mundo. A obediência a Deus nesse mundo é um ato de rebelião. Porque tudo nesse mundo visa nos moldar, nos anestesiar, nos fazer acreditar que a vida é isso mesmo. Meus irmãos, eu falei em janeiro, antes da pandemia, entra lá no YouTube. Série Sociedade do Cansaço. Eu afirmei, qualquer um afirmaria, mas afirmei desse púlpito, que os ritmos de vida que nós temos tido não são sustentáveis. Byung-Chul Han falou sobre isso na sua obra. Jesus falou há muito tempo, a palavra de Deus falou há muito tempo. Os ritmos não são sustentáveis. A gente entrou numa quarentena, a gente descansou? Não, a gente ficou mais doido. A gente ficou mais frenético, a gente ficou mais ansioso. A gente ficou mais depressivo. Os ritmos que levamos nas nossas vidas não são sustentáveis. O que eu quero dizer? Abra os seus olhos e perceba que as verdades fundantes do sistema desse mundo são antagônicos ao reino de Jesus Cristo. Eu sei, parece conversa de doido, né? Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Nas palavras do Michael Gorin, e termino com isso, o que significa recusar a marca da besta? Significa sermos uma comunidade de contentamento, simplicidade e generosidade, em um mundo de desejo insaciável, ganância e inveja. Significa sermos uma comunidade de paciência e autocontrole, em um mundo de gratificações instantâneas. Uma comunidade de alegria e gratidão em um mundo de insatisfação. Uma comunidade de entrega altruísta e serviço sacrificial em um mundo egoísta, autocentrado e narcisista. Uma comunidade de caráter autêntico em um mundo de imagem superficial. Uma comunidade de correta administração dos recursos em um mundo de desperdício. E uma comunidade de justiça em um mundo de injustiças ecológicas e econômicas. E alguém ouve isso e de repente olha para mim e diz: Diego, você é muito ingênuo. A vida é isso aí, meu amigo. É que você é pastor, entendeu? Você fica aí lendo a Bíblia, você não sabe muito bem como é que é o mundo. Você não sabe como é que é o mercado de trabalho. Você não sabe que aí, a gente que está aí, está matando um leão por dia. Você não sabe.
Você é meio ingênuo, Diego, porque a vida é desse jeito. A vida, assim, quem não faz, toma. A vida é um passando por cima do outro. A vida é fazer bons negócios para mim, não importa se é bom negócio para o outro. A vida é isso. Aí, se alguém falasse isso para mim, João chegaria assim do meu lado e diria, não. A vida não é isso daí. A vida assim é vida de gente que se rendeu à besta. Porque a vida de gente que se rendeu ao Cordeiro é uma outra vida. É uma contracultura. É um outro jeito de ser gente. Sabe por quê, meus irmãos? Porque para viver igual todo mundo vive, a gente não precisa de Deus. É só seguir o fluxo. Para eu ser egoísta, eu não preciso de Jesus, basta eu ser eu mesmo. Para eu me vingar de quem me faz o mal, eu não preciso do Espírito Santo. Basta eu seguir meus próprios instintos. Mas nós não somos o povo que se rendeu à besta. Nós somos o povo que se rendeu ao Cordeiro. Que entende que mesmo que isso custe sacrifícios pessoais, aquilo que nos é reservado em Jesus, nessa vida e na próxima, se sobrepõe a quaisquer seduções que Roma possa nos oferecer. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pela Tua verdade, que mesmo quando nos exorta, assim o faz como um pai que ama seus filhos. Eu sei que nós temos muito para pensar. Eu sei que nós temos muito para refletir. E eu peço que o Teu Espírito gere isso em nós. Essa sondagem das nossas mentes e dos nossos corações. Que essa palavra não caia em solos infrutíferos. Mas aqui se reúne o Teu povo, Deus. Várias das coisas que falamos não se aplicam e não podem se aplicar a nós. Nós somos o povo do Cordeiro. Aquele que foi vitorioso mesmo em meio à morte. Aquele que padeceu para que nós tivéssemos vida. Cuida do Teu povo, porque são muitas as seduções que competem pelos nossos afetos. E todos os dias nós vivemos as nossas batalhas internas e externas. E nós falamos tanto aqui daqueles que podem estar acomodados e apáticos, mas eu também quero orar pelos meus irmãos que verdadeiramente sofrem. Sofrem suas dores, sofrem os seus medos, sofrem suas ansiedades, sofrem as suas depressões. Que eles recebam verdadeiramente uma enxurrada do Seu amor. Que eles sejam visitados pelo Teu Espírito, que haja óleo de alegria sobre eles, não uma felicidade ilusória, externa e temporal, mas aquela que brota da interioridade dos nossos corações. Felicidade perene, que pode passar sim por percalços, como todos passamos, mas que é fortalecida dia após dia no próprio Cristo. Que a Tua palavra nos fortaleça, que sejamos bênção na vida dos nossos irmãos e que eles sejam bênção nas nossas vidas. Que haja mutualidade no corpo de Cristo. Que em um momento onde tantos parecem estar prestes a desfalecer, que a voz do Espírito ecoe nas suas mentes e nos seus corações essa noite. A voz do Pai que está nos céus ecoe nos nossos corações dizendo: você é o meu filho amado, você é minha filha amada, você é meu e eu te sustento, e eu sempre te sustentarei. Nós oramos com fé inabalável em Cristo, o autor e consumador da nossa fé e esperança. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.